Então nós vamos estar iniciando esta aula orando ao nosso Deus. Pai, nós oramos a Ti nesse dia, Senhor, nesta manhã. Te damos graças, ó Pai, por mais uma oportunidade. Te damos graças, ó Pai, pela a nossa família, pelas nossas vidas, pelos nossos irmãos, pelos nossos pastores, pelos nossos apóstolos. Que o Senhor, meu Pai, alcance, meu Pai, cada pessoa, meu Deus, que está, meu Pai, acompanhando esta escola bíblica, meu Pai, com a Tua bênção de cura, com a Tua bênção de libertação, com a Tua bênção de restauração, meu Pai, em cada lar, em cada casa, em cada família, Senhor. Desde já, nós Te agradecemos e Te pedimos que o Senhor nos conduza para o louvor da Tua glória, em um nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Então, nós vamos dar continuidade à oração que prevalece em tempos de crise. A oração e os profetas. Vejamos, a oração com fator decisivo no ministério profético. A oração era um elo entre os profetas do Antigo Testamento e Deus, por transmitir somente a verdade do Senhor. Os porta-vozes de Deus não eram muito bem quistos pela sociedade da época. Entretanto, as orações dos profetas mostram seu zelo pela palavra de Deus, seus lamentos e advertência quando não eram ouvidos pelo povo. Muitos profetas exerceram seus ministérios em uma época em que os israelitas viviam uma vida espiritual apenas de aparência. Eles empenhavam-se em fazer com que o povo compreendesse que para Deus o que vale realmente é uma vida de compromisso com Ele. Um culto real, uma adoração precedida da consagração, e não uma adoração de palavras vazias jogada ao ar. Então, os profetas, eles tinham este elo com Deus, que era através da oração. Muitas vezes, eles não eram ouvidos pelo povo, não eram benquistos, eram rejeitados, mas eles tinham essa comunhão, e ele, através da oração, eles falavam com Deus, Deus falava com eles, e eles transmitiam a vontade de Deus para o povo, Muitas vezes a correção de Deus, muitas vezes a direção de Deus. Quando nós observamos, por exemplo, quando o profeta Isaías ele foi levado em espírito ali ao vale de ossos sequíssimos, e Deus mostra ali, pergunta a Isaías: poderão esses ossos reviver? Isaías disse: tu podes, Senhor. E de repente houve um rebuliço, aqueles ossos começaram a juntar-se com os ossos, começou a criar nervos, tendões, começou ali a ter corpo físico, E ali o Senhor, eles ainda não tiveram vida, o Senhor determinou que o Espírito viesse sobre eles, eles tiveram vida. E Deus diz: assim é a casa de Israel, Eles estão mortos espiritualmente. Então era uma palavra que Deus enviara ao seu povo, uma palavra que Deus enviava através do profeta, que ele levasse essa consideração, que Deus poderia levantar aquele povo, que Deus poderia fazer com que eles revivessem novamente, Então veja a responsabilidade dos profetas, veja a responsabilidade daqueles que propagavam a vontade de Deus, não apenas em viver uma vida de aparência, mas uma vida regrada na presença do Senhor. Nós podemos ver o texto de Isaías, no capítulo de número 29, o versículo de número 13, que nos diz assim: porque o Senhor disse: pois que este povo se aproxima de mim, e com a boca e com os lábios me honram, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. Então Deus fala aqui que o povo tem se aproximado apenas com palavras, tem honrado a Deus com palavras,
né? Mas com as atitudes não tem honrado a Deus, né? Tem honrado com palavras, mas o coração estava distante de Deus, né? Então Deus ali, com aquele elo com os profetas, falava com o povo e os profetas falavam com Deus. Muitas vezes a necessidade do povo também, né? Então, amados irmãos, nós vemos aqui que Deus ele não quer que nós vivamos apenas uma vida de aparência, apenas louvar com nossos lábios, mas Deus ele requer muito mais de nós. Deus ele quer que nós tenhamos compromisso com Ele, compromisso com o seu reino, compromisso com a sua palavra, né? E considerando aqui também Tiago capítulo de número 1, Tiago capítulo 1, o versículo 25 ao 27, que nos diz assim: aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra. Este tal será bem-aventurado nos seus feitos, né? Então o Senhor disse que nós devemos atentar para a liberdade, a lei perfeita da liberdade, nisso perseverando, não sendo ouvinte esquecido, né? Ouve a palavra hoje, amanhã já esqueceu, né? Ouve a palavra no culto de domingo, na segunda-feira já esqueceu. Não, nós não devemos ser ouvintes esquecidos, mas fazendo a obra dele, né? Quando nós nos colocamos desta forma, nós somos bem-sucedidos, bem-aventurados nos seus feitos, como diz aqui a palavra de Deus. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã, né? Então, não é a questão da religiosidade, que muitas pessoas acham no dia de hoje, por ser religioso, por fazer parte de uma congregação, não apenas isso, mas nós vivemos para Ele, vivemos no seu reino, vivemos na sua palavra, né? A palavra do Senhor nos diz que o caminho do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então a cada dia nós vamos subindo mais um degrau, vamos chegando mais próximo de Deus, vamos, né, nos santificando cada vez mais para o louvor da sua glória. A religião pura e imaculada, versículo 27. Para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos, as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção desse mundo. Amém, queridos? Que o Senhor nos guarde e nos livre de toda maldade que há nesta terra, em nome do Senhor Jesus, e que nós vamos ter um coração puro diante do Senhor, o nosso Deus. Então, você pode também ver outros textos como Colossenses, capítulo 3, versículo 17, Efésios 4, 17, 32, 2 Pedro, capítulo 1, do versículo 4 ao 9. O profeta Elias, a necessidade e o anseio de tornar Deus conhecido no meio do seu próprio povo, que estava envolvido com idolatria, motivou o profeta Elias a proferir uma das mais notáveis, destemidas e fervorosas orações no Antigo Testamento. Elias arriscou sua vida e demonstrou submissão, coragem e fé em Deus. Diante de tudo, o povo escolhido e dos profetas de Baal e Ácera, quando podem fazer isso abertamente, como Elias nos dias atuais? E orou depositando toda a sua confiança num Deus de Israel, pedindo fogo do céu, no que foi prontamente atendido. O Senhor foi glorificado no meio do povo e a história de Israel mudou naquele dia. 1 Reis, capítulo 18, do 36 ao 39. Né? Quantos podem fazer como o profeta Elias? Né? O estudo ele nos traz essa interrogação. Né? Então, amados irmãos, Elias ele foi afrontado ali diante dos profetas
de Baal, né? Mas Elias, ele não desistiu de Deus, ele não desistiu da fé. Elias, ele continuou perseverando em oração. E quando Elias ali faz aquele elo com os profetas de Baal para que eles clamassem ao Deus Baal, e Elias, ele clamasse ao Deus de Israel, porque ele creu que o Senhor iria ouvir a sua oração, né? E os profetas de Baal oraram para que descesse fogo e consumisse o holocausto, e nada disso aconteceu. E Elias, ao passar do tempo que viu os profetas de Baal clamando e nada acontecia, né? Aquilo ali, Elias foi se fortalecendo. E Elias começou até a zombar e dizer: olha, eu acho que o Deus de vocês está dormindo. Eu acho que o Deus de vocês está cansado, mas falem mais alto, ele poderá ouvi-los. E quando chega a vez de Elias orar, Elias ousadamente ainda coloca água ao redor do holocausto. E quando Elias, ele clama ao Deus de Israel, a Bíblia diz que o Senhor responde com fogo e consome tudo aquele holocausto. Então o Senhor ouviu a oração do profeta Elias. Veja que coisa tremenda, a oração que prevalece nos tempos de crise. Então Elias estava passando por uma grande crise, uma grande dificuldade. Ou Deus respondia, ou Elias ia morrer. E Elias decidiu orar. E Deus respondeu a sua oração, a sua fala. Amém, queridos? Então, no tempo de crise, nos tempos difíceis, não vamos deixar de orar, nem de clamar ao nosso Deus. Porque o Deus de Elias é o teu Deus, é o nosso Deus, é o nosso Senhor. E Ele responde o nosso clamor e as nossas orações. Amém? Oh, louvado seja o nome do Senhor. O profeta Eliseu, assim como Elias, Eliseu demonstrou ter uma vida de humildade e íntima comunhão com o Senhor. Sua vida de oração permitiu que tivesse uma profunda e ampla visão de mundo, algo que só uns íntimos podem usufruir. Segundo Reis, capítulo 6, do 8 ao 23. Este relacionamento com o Senhor lhe dava a certeza de que suas orações seriam prontamente atendidas. Quanto mais o homem conhece a Deus e sua palavra, mais suas orações estarão de acordo com a vontade divina. E, portanto, mais prontamente serão respondidas, né? Então, quanto mais o homem se aproxima de Deus, né? O exemplo de Eliseu, o sucessor de Elias, né? Quando Eliseu orava, Deus ouvia a sua oração, né? Deus respondia a sua oração como Deus respondeu a oração de Elias, né? Eu lembro daquela passagem, né, que aquela mulher declarou: vê aí um santo homem de Deus, que era, né, o profeta Eliseu. Então, amados irmãos, no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 7, nos diz assim: se estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Então, quando há um elo verdadeiro, uma comunhão verdadeira com Deus, o homem ora, a mulher ora, e Deus ouve a sua oração, Deus ouve o seu clamor, e Deus responde a sua oração. Que coisa maravilhosa, né? Que coisa tremenda. Nós sabemos que tem um Deus no céu, aleluia, que Ele chega a se inclinar no seu trono para ouvir a nossa oração e o nosso clamor. Se nós observarmos Isaías 59, que nos diz, aleluia, que as vossas orações, elas são ouvidas. O que faz divisão entre nós e nosso Deus é a iniquidade. Vamos ver Isaías 59, rapidamente. Glória a Deus, não está aqui no estudo, mas veio do meu coração essa palavra. Isaías, profeta Isaías 59, que nos diz assim, versículo 1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós
e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Né? Então a Bíblia nos diz que a mão de Deus, ela não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Então ele ouve o nosso clamor, nossa oração. Mas a única coisa que impede a nossa oração é a iniquidade, é o pecado. Né? Mas se nós estivermos com a nossa vida diante do Senhor, Ele vai ouvir a nossa oração, Ele irá ouvir o teu clamor em o nome santo de Jesus. Amém? Se você estiver dele nas suas palavras, tudo quanto pedir será feito. Louvado seja o nome do Senhor. Os livros poéticos e a oração. Jó. Este é um livro que mostra claramente o valor da oração, da adoração e da oração. Jó 1:5, 16, 17, 42, 8. Mesmo em meio das adversidades sofridas, Jó manteve-se fiel ao Senhor. 22, 20 e 22. E pode experimentar a grande vitória justamente no meio em que orava. Então nós vemos que Jó era um homem de oração. Jó, ele se apresentava a Deus, né? Oferecia sacrifício a Deus pelos seus filhos, pela sua família, mesmo sem seus filhos ter pecado, nem sem saber. Jó, ele já oferecia antecipadamente sacrifício pela sua família, né? Jó era um homem de comunhão com Deus. O próprio Deus falou para Satanás: observasse o meu filho Jó na terra, homem íntegro, que se desvia do mal. E por isso Jó também foi muito provado, foi colocado à prova, foi colocado a fogo, mas Jó, ele prevaleceu em comunhão, em oração. E interessante, amados, é que no capítulo 42, no versículo de número 10, né, que nos fala que Jó, ele estava orando pelos seus amigos. E naquele momento que Jó estava orando pelos seus amigos, Deus começou a abençoar a vida de Jó e começou ali trazer sobre ele tudo que ele tinha perdido 2 vezes mais. Né? Veja o que Deus ele faz nas nossas vidas quando nós estamos orando, quando nós às vezes tiramos o foco. Né? Quando Jó ali estava lamentando pelas suas dores, né, pela situação que ele passava, abandonado, se raspando com um caco de telha, né, perdeu tudo, a família, os bens. Já estava ali a mulher que mandou ele morrer e amaldiçoar o seu Deus, mas ele prevaleceu na fé. E quando ele começa agora, ele tira a atenção dele, começa a orar pelas outras pessoas, Deus começa a abençoar a vida de Jó. Então, te faço um convite também, neste dia. Seja um intercessor, né? Não por interesse, mas quando nós nos colocamos na brecha por alguém, pela igreja, pelos nossos pastores, pelos nossos irmãos, Deus também, ele atenta para a nossa vida, para as nossas necessidades, e Deus também, ele nos abençoa, né? Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que Deus que nós servimos, ele trabalha para aquele que nele espera. Louvado seja o nome do Senhor. Os livros poéticos e a oração, né? Nós vimos Jó como exemplo, e o livro de Salmos. Os Salmos expressam o relacionamento de Israel com Deus. Neles observamos a relação do homem com seu Criador, suas alegrias, tristezas, louvores, lamentações, súplicas e adorações são expressas por meio das mais diversas formas. Os vários tipos de salmos evidenciam que se podem expressar o estado da alma diante de Deus, pois os seus diferentes estados não precisam ser suprimidos na vida de um autêntico servo de Deus. Né? Então, o livro de Salmos, ele relata aí os momentos dos salmistas. Né? Eles relatam momentos de alegria, tristeza, os louvores, as lamentações. Né? Quem não lembra do Salmo 70, o salmista declara: apressa-te, Senhor.
né? Quem não recorda o Salmo 23, o Senhor meu pastor, nada vai me faltar. Quem não tem orado o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então o livro de Salmo, ele nos traz muitas inspirações, né? E é um livro que nós vemos vários tipos de orações, né, de súplica e de louvores e de gratidões, como o Salmo 103, por exemplo. Amém, queridos? Que nós venhamos olhar para esses exemplos dos profetas, de Elias, de Eliseus, de Isaías, né? Que nós venhamos olhar para Jó, que nós venhamos olhar para os Salmos e venhamos nos edificarmos na palavra do nosso Deus. A experiência de Asaf é praticamente impossível não se identificar em algum momento de nossa vida com os sentimentos expressados por Asaf no Salmo 73. Entretanto, precisamos, através da oração, entrar no santuário de Deus, para assim como um salmista entender os propósitos do Senhor para nossas vidas. Os livros poéticos de Jó e Salmos mostram o valor da oração e o relacionamento pessoal de Deus com o seu povo, respectivamente, né, queridos irmãos? Então, o salmista, né, o Asaf, ele expressa ali no Salmo 73, né, que precisamos, através da oração, entrar no santuário de Deus, né? Esse momento que nós estamos vivendo ainda, por exemplo, aqui no interior, os cultos não estão sendo presenciais, mas continuam sendo online. E nós lembramos daquela palavra que o salmista declara: me alegrei quando me disseram, né, se não me engano, Salmo 122, vamos à casa do Senhor. E as pessoas hoje não estão podendo vir na casa do Senhor, mas pode estar na presença de Deus, aí no seu lar, na sua casa, nesta hora, né? Porque o que a palavra nos instrui, que nós devemos entrar no santuário do Senhor. E entrar no santuário do Senhor, dos santos dos santos, é estarmos em comunhão, em oração. Não importa onde estejamos, você pode estar em um ônibus, estar ali orando, estar no santuário do Senhor, você e Deus intercedendo. Você pode estar na sua casa, você está ali orando, intercedendo pelos seus. Você pode estar no seu trabalho, você está ali orando pelos seus. E Deus, Ele, aleluia, certamente irá ouvir o teu clamor, irá ouvir a tua oração. Eu me recordo que uma certa feita, eu trabalhava em um local e para mim orar, nos meus momentos de oração, né, eu era muito requisitado para uma coisa, para outra. E para mim estar no momento de oração, eu ia no banheiro, fechava a porta e eu orava. Era o único lugar que ninguém ia me chamar para fazer alguma coisa, para receber alguma mercadoria, para atender algum cliente, porque, né, eu estava ali em um local mais reservado. Né? E naquele local ali era onde eu poderia orar naquele momento quando eu estava no local de trabalho. Amém, igreja? Então, aonde você estiver, não perca a comunhão, entre nos Santos dos Santos e fale com Deus de Israel, porque certamente Ele irá te ouvir, irá te abençoar em nome de Jesus. Conclusão: estudar a oração no Antigo Testamento leva o crente aprimorar o seu relacionamento e crescer em maturidade para com Deus. Homens do passado usufruíram de íntima comunhão com o Criador mediante a oração como seres humanos. Nossas ansiedades, necessidades podem e devem ser colocadas diante daquele que é o nosso Pai. Né? Filipenses 4:6, 1 Pedro 5:7. O livro dos Salmos é uma coletânea de poesias hebraicas inspirada pelo Espírito Santo. Descreve a adoração e as experiências espirituais do povo de Deus no Antigo Testamento. É a parte mais íntima e pessoal deste testamento, pois nos mostra como era a oração dos fiéis naquele tempo, a sua comunhão com Deus. Nos livros históricos da Bíblia, Deus fala acerca do homem. Nos livros proféticos, Deus fala ao homem, e nos Salmos, o homem fala a Deus. Oh, glória! Amém? A alma do crente pode ser comparada a um órgão cujo executor é Deus. Nos Salmos, percebemos-se como
Deus toca todas as emoções da alma piedosa, produzindo cantos de louvor, confissão, adoração. Nós vemos a confissão do Salmo 51 poderosa, ações de graças, esperança e instrução. Até hoje não foi achada linguagem melhor para que nós nos expressemos diante de Deus. As palavras dos salmos são linguagem da alma, né, igreja? Então é tremendo quando o salmista ele declara lá no Salmo de número 51, ele faz aquela oração e ele pede para que o Senhor não afaste dele o seu Santo Espírito, nem afaste ele da sua presença, né? Então nós precisamos, não podemos permitir, né, que o inimigo de nossas almas nos afaste de Deus, mas que a cada dia nós venhamos buscar mais e mais a face do Senhor e o óleo de Deus sobre as nossas vidas, sobre a nossa cabeça. No Antigo Testamento, a oração pode ser adequadamente descrita em termos dos grandes homens de Israel, que aparecem muitas vezes como grandes intercessores perante Deus em nome do povo. Nesta função, eles manifestaram uma incrível coragem e persistência. Abraão implora a Deus pela pecadora Sodoma, insistindo de forma obstinada no número de justos, pelos quais a cidade poderia ser poupada. Jacó luta com o anjo, uma experiência que foi interpretada no próprio Antigo Testamento em termos de oração, né? Então, nós vemos muitos exemplos aqui de oração, de súplicas. Moisés pede para o seu nome ser apagado do livro da vida, se Deus não perdoar aqueles que adoraram o bezerro de ouro. As orações relativas à experiência do êxodo, do exílio, são feitas com o mesmo espírito de intercessão, mas com uma ênfase maior na humanidade, na confissão e no arrependimento. Por exemplo, as orações de Daniel, Esdras e Neemias. Nós falamos aqui na aula anterior de Neemias, né? A grande oração da aliança expressa em Neemias 9:10 representa toda a história sagrada, desde Abraão até Esdras, com as suas características de pecado, confissão, perdão e renovação, votos e fidelidade à lei de Deus. O livro dos Salmos é um livro de oração do Antigo Testamento, abrangendo todo tipo imaginável de oração, louvor, súplica, intercessão e ação de graças. Nas orações penitenciais, o justo torna-se mais consciente de seus pecados do que de seus inimigos externos, e súplica o perdão divino, muitas vezes com uma urgência idêntica e quase escatológica, né? Então, queridos, nós encerramos aqui mais uma aula e eu agradeço a oportunidade mais uma vez. Que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe, né, a nossa irmã diaconisa Edma, né, o presbítero Flaviano. Um forte abraço, Deus abençoe nossos apóstolos, o apóstolo Hélio, a apóstola Graça Moraes, e que nós venhamos aprender que no tempo de crise a oração é que prevalece, né? No tempo de crise a oração é que move os céus. E a palavra do Senhor diz: o Senhor abrirá o seu bom tesouro, o céu. E nós cremos que dias melhores virão em nome de Jesus. Que Deus abençoe o seu lar, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe toda a sua família na graça, na paz e na unidade do Espírito Santo do Senhor. E todo aquele que crê diz amém. Um forte abraço em nome de Jesus.